Oi pessoal, nessa semana a gente vai falar de mapeadores de portas, port mappers, portais ou diretórios. Eu vou chamar de diretórios. Legal é que quem fez sistemas operacionais no semestre passado comigo já viu, embora diretórios seja uma ferramenta muito mais usada em sistemas distribuídos. Bom, qual a ideia? Bom, num grande sistema distribuído, numa grande rede como a internet, por exemplo, eu tenho muitos servidores, muitos repositórios, muitos aplicativos, e como um cliente, um usuário final ou um processo, né, vai saber o endereço de todos os servidores que estão na rede. Mais do que isso, como é que ele vai manter consistente o estado dele com o estado da rede? Ou seja, todos os novos servidores fazerem parte do cadastro e todos os servidores inativos saírem do cadastro. Bom, esse é um desafio muito grande e às vezes pode ser impossível ou pelo menos inviável manter esses dados. Bom, como a gente não consegue fazer isso, fazer essa manutenção nos processos ou nas pessoas, usuários finais, a gente elege um processo diretório, um processo port mapper, um processo mapeador de portas para fazer isso para a gente. Bom, a gente se lembra de um processo muito conhecido, muito usado por todo mundo, que são os diretórios de páginas, de conteúdo. Então, se você tem um Google Busca, por exemplo, Google Search, você não precisa saber quem são e onde estão, quais os endereços de todos os servidores de conteúdo da web. Mas se você quer saber, por exemplo, Engenharia de Software PUC Campinas, você vai no diretório, que é um nome só, um endereço conhecido, como por exemplo google.com, yahoo.com, ou o que quer que seja, diretório.com, como eu vou chamar, e fala assim: diretório, eu quero saber páginas cujo conteúdo tem a ver com Engenharia de Software PUC Campinas. E ele vai processar e vai te devolver uma lista de servidores de conteúdo que tem a ver com PUC Campinas. Você então escolhe um dos servidores pelo endereço, entra em contato com esse servidor e recebe a resposta que você quer, por exemplo, o conteúdo da página. A gente sabe que esse mesmo esquema é usado em muitas outras aplicações. Por exemplo, você desenvolve um aplicativo, você desenvolve um processo servidor. Seu servidor pode ser um servidor de endereços, pode ser um servidor de mapas, um servidor de temperatura, um servidor de câmbio, não importa. Como os seus clientes vão descobrir que você desenvolveu aquele serviço, que você desenvolveu aquele servidor? Não tem como você divulgar para todos os potenciais usuários finais. Então você divulga o seu serviço no diretório, no portal, na loja, no Google Play, numa App Store, por exemplo. E daí, os usuários finais que querem aquele serviço, suponha, por exemplo, de temperatura, de previsão do tempo, ele não tem como te encontrar. Então ele vai lá no diretório, no portal, no diretório.com, na App Store, no Google Play, e digita lá quem são os servidores que têm a ver com previsão do tempo. O diretório vai dar uma lista de servidores, por exemplo, no formato de ícones, podia ser no formato de URLs, no exemplo passado, e você vai lá e escolhe um servidor. E daí você pode entrar em contato com ele ou instalá-lo, e daí passar a contar com aquele serviço sem a priori conhecer quem eram os servidores, quais eram os servidores, quais os endereços dos servidores. Então essa é a função principal dos diretórios e é esse o tema de hoje. Então vamos fazer alguns esquemas para a gente entender melhor. Bom, tudo começa com o nosso modelo cliente-servidor, que é o modelo prevalente nas nossas aplicações e na web. Como a gente sabe, o modelo fala assim: o cliente tem algum serviço, alguma informação que ele quer, ele entra em contato com o servidor processa e devolve a resposta. Legal.
O nosso problema é quando a quantidade de servidores passa a ser muito grande e eu não tenho como armazenar os endereços nesse cliente. Daí eu vou passar a contar com outro processo, que eu vou desenhar aqui em cima, que é o port mapper ou diretório. Nesse caso, os servidores, assim que eles começam a funcionar, eles se cadastram no diretório. Vou colocar aqui uma seta. Às vezes o diretório pode ser ativo também, em casos excepcionais, como é o caso do Google Busca. Ele varre a web para saber quem são os servidores, as páginas disponíveis. E daí o sentido seria esse aqui: diretório verifica os servidores. Na maior parte dos casos, os servidores que se cadastram no diretório. Bom, o cliente, depois disso, quando ele quer saber o endereço de um servidor e ele não conhece, ele entra em contato com o diretório e pergunta: diretório, eu quero saber os servidores que têm a ver com tal tipo de serviço. O diretório, que já tem a lista de servidores cadastrados, procura nas suas bases de dados internas e retorna o endereço do servidor ou dos servidores para o cliente. Aí sim, o cliente pode entrar em contato com o servidor. Então, a nossa sequência fica assim: o diretório, também chamado de meta-servidor, porque ele é um servidor de servidores, o cliente entra em contato com o diretório, recebe o endereço do servidor ou servidores, e daí ele pode entrar em contato com o servidor, que processa a requisição dele e devolve a resposta para o cliente. Essa é a nossa interação básica, então, entre cliente e servidor, usando um diretório. Nosso primeiro ponto é como é que esse diretório pode se manter consistente ao longo do tempo. Porque tem vários servidores que vão sendo cadastrados, vários servidores que vão ficando fora do ar, e como é que o diretório pode se manter consistente, ou seja, as informações dele refletem o estado do ambiente. A gente vê que se o cliente começar a entrar em contato com o diretório e sempre receber informações de servidores inativos, ele vai ficar muito bravo e não vai querer mais usar esse serviço de diretório. Bom, a gente tem 3 entidades aqui e a gente tem, portanto, 3 estratégias. A gente pode colocar a responsabilidade de manter a consistência em cada um desses nossos 3 agentes aqui. Primeiro é o cliente. Como seria? O cliente ser o responsável por manter a consistência do sistema. O cliente entra em contato com o diretório, recebe o endereço do servidor. Ele manda a requisição do servidor, mas não recebe a resposta. Como é que ele vai saber isso? Ele dispara um timer e quando der timeout, ele vai falar: o servidor não está ativo. E daí ele percebe que o servidor não está ativo e entra em contato com o diretório. Diz: diretório, descadastra o servidor tal, que o servidor não está ativo. Bom, essa é a abordagem mais simples de implementar e que não onera nem o servidor nem o meta-servidor. Deixa esse ônus de processamento para o cliente. Mas ainda assim é a estratégia menos usada. Quase ninguém usa essa estratégia. E por que não? Bom, porque você dá muita força para o cliente, muito poder para o cliente, e se esse cliente não for bem intencionado, ele pode solicitar o descadastramento de um monte de servidores e derrubar a rede. Então essa estratégia, embora seja mais fácil e computacionalmente menos onerosa, porque a gente não onera nem o servidor nem o meta-servidor, ela só pode ser usada quando você tem um controle muito grande da sua rede. Por exemplo, se você vai implementar esse serviço dentro da sua empresa, e daí se algum funcionário descadastrar, você consegue ir atrás desse funcionário. Bom, a segunda possibilidade é colocar a responsabilidade no diretório. Como seria essa segunda abordagem? Bom, o cliente entra em contato com o diretório dizendo: olha, quem são os servidores de tal tipo? Antes do diretório mandar as respostas para os clientes, ele entra em contato com os servidores para ver se os servidores estão ativos ainda. Isso torna o serviço muito confiável, porque o diretório só vai informar imediatamente depois de já ter confirmado que o servidor está inativo. Isso dá uma janela muito pequena
de possibilidade de erros. Só quando o diretório checa com o servidor diz estou ativo, imediatamente ele passa a não estar ativo, ele sai do ar e o diretório informa o cliente. Então seria uma janela de tempo muito pequena para o diretório mandar uma informação inconsistente para o cliente. Bom, qual o grande problema dessa abordagem? É que o diretório, eu onero muito o diretório. Toda a informação que ele tem que dar, ele tem que entrar em contato com cada um dos servidores para dizer se eles estão ativos. E além disso, eu imponho um atraso ao cliente, que tem que ficar esperando esse contato diretório-servidor. E como a gente sabe, a maior parte dos nossos clientes, dos nossos usuários finais, eles não estão dispostos a esperar mais que o tempo de reação deles, mais do que 0,2 segundos. Então, essa é uma abordagem possível, mas nem sempre é implementada. A terceira abordagem, que é a abordagem mais implementada nas aplicações atuais, é colocar o ônus no servidor. Então, a ideia é que o servidor se cadastre no diretório de tempos em tempos, a cada ΔT. Esse cadastramento, como é um cadastramento que fica com uma certa frequência, ele normalmente é chamado de heartbeat. Esse servidor, ele fica então com alguma frequência se cadastrando no diretório. Essa frequência não pode ser o tempo não pode ser tão pequeno a ponto de eu onerar a rede e fazer o servidor e a rede ficar trafegando muitas mensagens de recadastramento, e também não pode ser tão longa a ponto do diretório ficar um tempo muito grande inconsistente. Ou seja, o servidor se cadastra, sai do ar e depois, enquanto não der o timeout, enquanto não for a vez dele se cadastrar mais uma vez, o diretório ainda acha que o servidor está ativo e continua informando o cliente. Então, esse é um tempo bem que precisa ser escolhido com bastante cuidado. Um outro ponto é que esse cadastramento servidor-diretório normalmente não é feito através de TCP, mas sim de UDP. Se ele fosse feito através de TCP, eu teria o custo de estabelecimento da conexão, do handshaking. Isso demora, tem um custo computacional e um tempo. Então, normalmente, o servidor manda as mensagens de cadastramento, ou seja, os heartbeats, via UDP. O que pode acontecer? É que a mensagem, o quadro UDP pode ser perdido. Então, normalmente, a decisão de projeto que se faz é o diretório fica contando com o recadastramento dos servidores a cada ΔT. Somente se o servidor não se cadastrar depois de 2 ΔT mais epsilon, ou seja, de 2 ΔT mais um atraso, é o que o diretório descadastra o servidor. Isso faz com que, se eu perder uma mensagem de recadastramento do servidor, esse servidor ainda não vai ser descadastrado. Somente se eu perder 2 mensagens consecutivas, na segunda mensagem, se essa segunda mensagem também não chegar, aí é que o diretório vai descadastrar o servidor. Tá legal? Isso. Então, eu contemplo uma possibilidade de perda de mensagem, já que essa comunicação vai ser feita usualmente usando o UDP. Bom, aí a ideia é que o diretório, além da lista de servidores, para cada servidor ele vai precisar de um time tag, de uma marca de tempo para dizer qual foi o último tempo, o último instante em que o servidor se recadastrou, e se fizer muito tempo, entre parênteses 2 ΔT mais epsilon, que a gente sabe, aí ele vai descadastrar o servidor. Legal? Essas então são as 3 abordagens que a gente tem. Bom pessoal, esse material está todo no AVA. Eu vou colocar exercícios também no AVA, aba repositório. A ideia é que vocês mandem para mim, coloquem no AVA, postem no AVA semanalmente essas atividades, os exercícios, e a instrução que a gente tem da PUC
é controlar as presenças através dessas atividades. Na primeira semana eu vou dar a presença coletiva, todo mundo vai ficar com presença, e a partir da próxima semana, então, as presenças passam a ser controladas por postagens. Então não se esqueçam de postar resposta dos exercícios. O material de apoio também vai estar no AFA, tá legal? Bom, um outro aspecto que a gente tem é como é que a gente pode melhorar esse esquema dos diretórios. Um dos grandes esquemas para aumentar a eficiência dele é usar caching. Então esses cachings podem estar, por exemplo, nos clientes. Então o cliente recebe informação sobre um certo servidor, ele mantém cache. Da próxima vez que ele precisar daquele servidor, ele não precisa mais entrar em contato com o diretório. Ele procura no cache dele e já entra em contato com o diretório, com o servidor, sem entrar em contato com o diretório de novo. Uma outra possibilidade, dessa vez, para aumentar a segurança do serviço diretório, é ter réplicas do processo diretório. Então, se o processo diretório sofrer ataques, por exemplo, ou se houver uma falha de hardware, de software ou de comunicação, nos enlaces de comunicação, os clientes podem acessar diretórios, outras instâncias do diretório. E além disso, outra forma de aumentar a eficiência, de prover outras funcionalidades também, é transformar o diretório num servidor de RPC RMI. Como a gente sabe, RPC significa chamada de procedimentos remotos e RMI, invocação de métodos remotos. Vamos ver no esquema como é que isso funciona. Bom, pessoal, a gente vai discutir duas alternativas a esse esquema tradicional, onde o cliente entra em contato com o diretório, recebe o endereço do servidor, entra em contato com o servidor e recebe a resposta. Uma possibilidade é que, se o diretório for um pouquinho mais esperto, se eu conseguir colocar alguma inteligência nele, por exemplo, o cliente entra em contato com o diretório, se ele já conseguir descobrir qual é o melhor servidor para aquele cliente, ao invés dele retornar o endereço para o cliente, ele pode tentar fidelizar o cliente. Ou seja, ele vai impedir que o cliente possa bufferizar, possa deixar em cache os endereços dos servidores. Então, nesse caso, ele recebe a requisição do cliente e repassa para o servidor, se fazendo passar pelo cliente. Ou seja, ele vai encapsular o endereço do cliente, IP e porta, para o servidor, como se ele fosse o cliente. O servidor vai receber a requisição, vai processar a requisição e vai devolver a requisição para quem enviou para ele. Seria o diretório, mas como o diretório encapsulou o endereço do cliente na mensagem, o servidor acha que quem mandou para ele foi o cliente. E nesse caso, manda a resposta direto para o cliente. Nesse caso, ao invés de a gente ter uma interação de 4 fases, a gente passa a ter uma interação de 3 fases. E além disso, imagina para o cliente leigo, ele pede uma requisição para o diretório e recebe a resposta. Para ele, quem mandou a resposta para ele foi o diretório e não o servidor. Tá? E daí o servidor ele fica oculto para o cliente. Isso também vem sendo feito em algumas aplicações. Por exemplo, imagina que esse diretório, esse meta-servidor, seja um assistente. Por exemplo, Siri. Tá? Aí você fala, Siri, como você preferir. Eu quero saber quanto está a cotação do dólar hoje. A Siri já sabe quem é o servidor. Ele entra em contato com o servidor, manda o endereço do cliente, o servidor processa, manda a resposta para o cliente e o cliente fala, legal, já sei qual é a cotação. Bom, o que acontece é que muitos servidores não gostam disso, porque senão ele fica oculto do cliente. Muitos servidores não pegam, portanto,
o endereço do cliente encapsulado na mensagem. Ele pode pegar via receive from, como a gente fez no laboratório, e daí o endereço do remetente passa a ser o diretório. Isso invalidaria esse esquema. Então, quando o servidor não quer retornar a resposta do diretório para o cliente, pegando o endereço do cliente encapsulado na mensagem, ele pegando, por exemplo, através do receive from e pegando dentro dos datagramas quem foi o cliente, quem enviou a mensagem para ele, o diretório pode fazer ter uma estratégia alternativa. Então, o cliente manda a requisição para o diretório repassa a requisição para o servidor. Agora, o servidor não vai pegar o endereço do cliente encapsulado e ele só vai retornar a resposta do serviço para quem enviou o serviço para ele, ou seja, o diretório. Nesse caso, o diretório então está fazendo o papel de cliente desse servidor. Ele manda a requisição para o servidor, que é essa requisição aqui que tinha sido enviada para o cliente. O servidor processa e devolve a resposta para ele. O diretório agora ele precisa manter uma lista de transações pendentes com essa transação do cliente pendente. Quando ele receber a resposta do servidor, ele tem que identificar que a transação é essa e repassar a resposta para o cliente. Então, de novo, a gente conseguiu que o diretório agora, de forma mais efetiva ainda, isolasse o cliente do servidor. O cliente não tem nenhum contato com o servidor agora. Essa é a estratégia, a variação mais usada atualmente. E ela permite que o diretório possa fazer outras coisas também, como, por exemplo, compor o serviço de vários servidores. Exemplo, o cliente pode pedir a cotação do dólar hoje, por exemplo. O diretório pode entrar em contato com vários servidores, várias casas de câmbio, pegar as cotações das diversas casas de câmbio e selecionar qual a melhor cotação para repassar ao cliente. Mais do que isso, o diretório pode servir como um assistente pessoal, como a Siri, por exemplo. Ele pode entrar em contato com os servidores, as várias casas de câmbio, inclusive servidores de vários tipos. Por exemplo, depois de identificada qual a cotação melhor, ou o melhor endereço, ele pode entrar em contato com outro servidor de mapas, mandando a localização do cliente, e para mandar a resposta para o cliente, ele vai mandar a melhor cotação e já a rota que o cliente deve seguir para chegar na melhor casa de câmbio. Legal? E isso daí, então, o cliente passa a ficar muito isolado do servidor. Imagine você, por exemplo, como usuário final, você pediu para Siri, eu quero saber qual a cotação do dólar hoje. A Siri entra em contato com as várias casas de câmbio, serviços de mapa, previsão do tempo, o que quer que seja, vários tipos de servidores, e recebe a resposta. A interação podia ser por via de voz, por exemplo, como é o caso da Siri. E diz, olha cliente, a melhor casa de câmbio é tal, você usa tal caminho, só que pega o guarda-chuva, sei lá. Enfim, se você vai de ônibus, já dá enfim, qualquer linha de ônibus, onde é o ponto mais próximo. O seu cliente, que é o usuário final, recebe a resposta prontinha para ele. Quem foi o servidor? Foi a Siri, o diretório. Embora ela mesma não precise implementar nenhum tipo de serviço. Ela pode servir só de intermediária nesse processo aqui. Tá legal? Esse foi o nosso assunto, então, sobre diretórios. Tá? Até a próxima aula, na semana que vem.